Fala pessoal, vamos começar mais um episódio aqui do Me Conta Cast. Hoje a gente recebe uma pessoa bem importante no mercado financeiro, Johnny Vivan, executivo de carreira no mercado financeiro, registrado desde 2011 como consultor de valores imobiliários na CVM. Ele que já coordenou projetos de estruturação, recuperação de empresas, inclusive planos de recuperação judicial e M&A. Especialista em produtos bancários, desenvolvimento e registro de instituições financeiras regulado junto ao Banco Central do Brasil. Johnny, é um prazer te receber aqui. Eu queria começar a nossa conversa, né, uma conversa com vários assuntos que podem ser explorados, mas começar uma pauta que pode ser interessante para o pequeno, para o médio empresário hoje, que são as debêntures, né? É um assunto que a gente vê muito nas notícias, é um instrumento que tem sido objeto de captação e que a gente considera ele como se fosse um mito, né? Principalmente para o pequeno empresário, uma coisa inalcançável. E a ideia é quebrar isso, né? É ver ele como um produto mais acessível ao alcance e como que a gente pode chegar lá. Então me conte como que hoje a debênture pode ser explorada pelo pequeno e pelo médio empresário. Bem, primeiramente, tudo bem, Thiago? Tudo bem, pessoal? O Conselho Monetário Nacional, ele tem incentivado já desde 2020, 2019 mais ou menos, certo? O mercado de capitais de uma forma geral, né? Ele vem incentivando para que a gente consiga descentralizar um pouco as operações que eram 100% bancárias, né? Ou seja, sempre que você precisava de algum tipo de recurso, sempre que se precisava de algum tipo de solução de crédito, você ia lá no seu banco, né, via a possibilidade, e essa possibilidade se transformava em números, em operações, dependendo do perfil, né, que você tivesse naquela empresa. Tá? As grandes empresas, né, os grandes grupos, começaram a sair desse meio bancário, né, e começaram a ir para a B3, né, indo para a Bolsa de Valores, entrando por operações de IPO, né, que é de emissão de ações. Então, ou seja, mistificou um pouco, né, que só o grande podia fazer operações, só o grande poderia fazer uma emissão de ações com padrão de bolsa de valores, só o grande poderia fazer uma captação por debêntures, afinal de contas SA só tinha que ser para grande empresa. Perfeito, né? Exatamente. Acho que é exatamente isso que tornou esse mito, né, cara? E aí o que acontece? O mercado de capitais brasileiro sempre foi muito regulado, né? Sim. A CVM sempre, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela sempre pressionou muito o mercado, né, para que cada etapa de uma emissão, cada etapa do desenvolvimento de uma captação, né, tivesse uma série de atores, né? Então, essa série de atores, dependendo do tipo da emissão que você fazia, tornava essa emissão muito cara, né? Ela acabava ficando quase que inacessível para o pequeno empresário, né? Perfeito. Então, e a partir, né, de 2020, 2019, como eu tinha comentado para cá, o Conselho Monetário começou a incentivar que a área de fomento, certo? A área que trabalha justamente com o pequeno empresário, a área que trabalha com capital de giro, a área que trabalha com troca de recebíveis, né, começasse a se manifestar mais no mercado, né? E a única forma que você tem de fazer isso acontecer, porque para os grandes bancos os custos são muito elevados, né, as taxas são muito altas, né, fica complicado você individualizar para aquele pequeno empresário, né, para aquela pequena empresa. Sim. Isso que a gente está falando de empresas aí que podem faturar até seus 100 milhões por ano. Exato. Certo? Ou seja, a gente está falando de empresa que fatura aí na casa dos seus 2, 3 milhões no ano até 100 milhões no ano. Que são empresas boas. Sim. Ou empresas com perfil de crédito interessante, empresas com quadro societário, até muitas vezes com recurso. Exato. Né? E com potencial, inclusive, né, de aumentar a sua receita. Mas o que limita, às vezes, é a falta de investimento, né? E assim, e o grande conceito que você tem, né, de usar o recurso, né, na integralização de capital. Exato. Ou seja, não, não posso colocar mais dinheiro na empresa, a empresa tem que se pagar, né? Não, mas a empresa ela está girando, mas eu não estou conseguindo receber o retorno que eu quero dentro do custo financeiro e etc. Exato. É uma mentalidade que pode manter o negócio estagnado, né, Johnny?
ele acaba crescendo para o lado, como a gente fala. Né? Ele, em vez de crescer para cima, ele vai para os lados. Né? Então, o mercado de capitais, né, nesses 5 anos, né, de incentivo, ele vem cada vez mais, detalhando mais e cada vez simplificando mais o acesso no mercado. Né? A debêntures hoje é a ferramenta mais barata de captação no mercado. Ou seja, o ato de você estruturar uma debêntures e oferecer para o mercado, tá, seja de forma privada, seja até mesmo de forma de oferta pública, tá, é a mais barata hoje de captação do mercado. Tá. Existem características na emissão dela hoje em que tornam ela muito simples de ser operada, muito simples de ser oferecida. E a debêntures ela acaba sendo interessante até mesmo para aquele investimento pontual na empresa, né? Em que o sócio goza de uma certa reserva, essa reserva muitas vezes está aplicada num banco X ou Y, a CDI, né? Sim. E ele quer reinvestir na empresa dele, mas ele não quer integralizar capital. Muitas vezes ele nem faz mais parte do quadro diretivo da empresa. Sim. Às vezes ele já está até afastado. Ele já está na condição de acionista ou de Exatamente. sócio, né? Ele está lá na dele, etc. E aí ele vê certos impedimentos, né? Até tributários, para ele injetar esse recurso na empresa dele. Exatamente. Né? E aí acaba que, às vezes, esse dinheiro acaba ficando muito caro dentro da própria empresa, né? Então, o ato de você usar um instrumento de captação nesse vínculo, certo? Seja para SA, seja para limitada, certo? Existem soluções para você fazer com que o teu dinheiro, que antes estava aplicado à CDI, numa instituição financeira, né, pudesse entrar no teu negócio, no teu business, né? E você ter o retorno em cima da alavancagem, em cima da tua carteira. Exatamente. Num formato onde os dois ganham, né? Sempre. Você consegue remunerar teu dinheiro de uma forma melhor, mais segura, injetar liquidez na tua empresa e tirar o teu negócio da estagnação, né? A verdade é um capital de giro mais em conta. É um capital de giro mais em conta. Né? Então, ou seja, você gera vantagens tributárias dentro da empresa, afinal de contas, a empresa está com uma despesa financeira com você. Exatamente. Né? Você se torna não sócio da empresa, mas você se torna um investidor da empresa. Sim. Tá? Esse investimento ele pode ser focado num projeto, numa ação específica, como pode ser amplo, né? Dentro de uma característica que você queira dar. Então, seja debêntures, também outro instrumento que é muito usado, quer dizer, muito usado, começou a ser usado de 2022 para cá, que é a nota comercial, que é muito similar ao processo de emissão dela da debêntures, certo? Então, tanto debêntures, certo, que é mais focada para SA, quanto a nota comercial, que é mais focada para uma limitada, né, são instrumentos de captação em que você pode, o papel aceita tudo, o instrumento aceita tudo. Perfeito. Tá? A condição que você coloca naquele papel é a condição que é refletida dentro de um fluxo de caixa e de um fluxo de retorno financeiro para você. Sim. É um reflexo de um business plan, de uma expansão programada e que busca trazer um dinheiro organizado para dentro, né, que consiga proporcionar essa estruturação. Quando a gente pensa em debêntures, Johnny, a primeira questão que vem à cabeça é burocracia. Né? Burocracia, investimento, equipe, ou seja, o empresário que está assistindo esse podcast hoje, já pensa, não, a minha empresa familiar, pequena, tenho aqui minha academia, meu restaurante, não tenho condições, não tenho braço para emitir debênture, não tenho nem tempo para pensar nisso. Não é bem assim, né? O processo é mais simples do que parece, né? Por incrível que pareça, o ato de você instituir o processo de captação é muito simples. Então, muitas vezes você tem um investidor para o teu business, né, dentro do teu hall de amizade, dentro do teu hall familiar, certo? Ou seja, pessoas que não querem comprar a participação na tua empresa, não querem ser seu sócio diretamente, né? Uhum. Então, eles precisam de um instrumento que delimite essa ação de recurso, digamos assim, de injeção de recurso dentro do teu business. Desculpe, dentro do seu negócio, para não falar em inglês. Então, assim, que você direcione, ou seja, aquele recurso que antes estava parado numa poupança, tá, para uma atividade em que gera emprego, gera capital. Exatamente. Certo? E que você tenha a possibilidade de acompanhar isso crescer ao longo de um processo de reinvestimento dentro da própria empresa.
Ou seja, você vê isso acontecer dentro da empresa, que nem você comentou, se for uma academia em cima de maquinário novo, se for num restaurante em cima de uma cozinha nova, por exemplo. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, você vê fisicamente isso acontecer. E aí o retorno financeiro que você tem disso, você consegue balizar ele pelo aumento do caixa da empresa. Perfeito. Ou seja, aquela condição que você deu financeira, aquele fôlego de capital de giro que você trouxe para dentro daquela determinada empresa, ela trouxe um ganho em escala, seja em mão de obra, seja em funcionalidade. Tá? E assim, a debentures, como eu comentei antes, é um instrumento, é um papel, é um título. Ou seja, você vai lançar ali uma série de informações e essa série de informações ela vai ter um registro público. Tá? Geralmente a gente registra em junta comercial, mas hoje em dia já se permite que registre-se em registradoras. Ok. Né? É diferente então de um registro em uma corretora como uma ação que eu compro na B3? Sim, é diferente. A ação que você compra na B3, ela segue um padrão de registros que a B3 impõe, que é o que a gente chama hoje de novo mercado. Ok, né? Mas é correto eu afirmar que uma ação da B3, eu comprando ela é mais segura do que uma debenture? Ou não? Ela tem mais camada de registro do que uma debentures. Consequentemente, ela é um pouco mais segura. Um pouco mais segura. Perfeito. Digamos assim, existem duas formas de você buscar crédito no mercado brasileiro hoje. Né? Então, quando você quer usar a tua poupança pessoal em crédito, seja você um family office, seja você um grupo empresarial, um grupo industrial, né? E que você tem caixa, e você quer usar esse caixa para reinvestir, ou quer usar esse caixa para uma atividade de capital de giro, qualquer que seja, certo? Tem duas formas de você aplicar esse recurso. Certo? Ou você aplica ele via B3, né, via Bolsa de Valores, e aí existe toda uma cadeia de processos dentro disso para que você pegue aquela ação e faça aquela ação trabalhar para você. Né? E aí, em cima disso, claro, conforme for a performance da empresa, você vai ter um retorno financeiro melhor, conforme for o resultado da empresa, você vai ter uma possibilidade de dividendos, e existe ainda uma possibilidade velada, né, de você fazer uma reutilização dessa ação numa arbitragem qualquer. Então você tem várias formas de ganhar dinheiro com aquele papelzinho. Perfeito. Ele vira de fato um instrumento financeiro. Isso. Né, e aí por isso que nós chamamos que essa atividade é valor imobiliário. Perfeito. Tá? No caso da debentures, certo? Quando ela está fora desse ambiente, ela se torna um título de crédito. Então ele é um título de crédito que é pessoal e intransferível muitas vezes. Ou seja, tem segurança embutida. Exatamente. E ele é focado no business, naquele negócio, naquele crédito. Perfeito. Entendeu? Então assim, não é que o risco de uma debentures privada é maior que o risco de uma ação registrada em B3. Tá? Ambos, eles têm risco de negócio, da atividade que você está financiando. Tá? Então, vai ter atividade que vai ter mais risco, mais retorno, menos retorno, mais expansão, menos expansão, e vai ter atividade que vai dar default, que vai quebrar, que vai ter problema de caixa, entendeu? A grande diferença desses dois ambientes, né, é que a B3, com esse processo regular dela, mais, né, robustez, né, na burocracia. Um robusto maior, ela tem mais burocracia para isso, e nesse excesso de burocracia, ela te traz ferramentas de análise. Ou seja, é muito mais fácil você analisar uma empresa na B3 Sim. do que você analisar o restaurante, você analisar, de repente, uma holding de academias. Perfeito. Certo? Porque a informação contábil por trás ali, certo? Ela está muito atrelada ao contador. Exato. Enquanto a informação que você busca na B3, ela é auditada. Exato. Por isso que é importante ter uma assessoria contábil completa. Eu vou deixar um recadinho para vocês. Fala pessoal, aqui é Thiago Marçal, passando para dar um recado bem rápido para você que é dono ou sócio de uma empresa em fase de expansão. A gente sabe o quanto é difícil achar uma boa contabilidade, que tenha uma equipe com bons profissionais para te assessorar, que te traga caminhos tributários diferentes, mais econômicos e seguros, e que consiga olhar o seu negócio para tirar ele do mesmo patamar que ele está.
e fazer ele evoluir. É pensando nesses cenários que a Marçal Contabilidade existe, para ser esse braço importante e consultivo para o seu negócio. Na Marçal, a preocupação com o seu negócio vai desde a busca pela carga tributária até o planejamento societário da sua empresa. Então, se você busca uma contabilidade de confiança e alta performance, entre em contato com a Marçal Contabilidade. É só apontar o seu celular para esse QR Code que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo, que entraremos em contato com você. Bom, Johnny, falando das debêntures ainda, o enigma que fica é assim, em quanto tempo, né, remetendo a gente para um caso prático, né, um empresário que tem aí seus 2, 3 restaurantes, está pensando em abrir um terceiro, mas não tem o caixa suficiente para isso. Mas a oportunidade é muito boa e ele não quer perder. As debêntures seriam um produto aplicável para esse caso? Sim. Quanto tempo ele levaria para conseguir colocar isso em prática e começar a captar recursos de investidor? E quem que poderia ajudar ele nesse processo? Então vamos lá. São 2 processos, digamos assim, né? O primeiro é você identificar se você pode emitir a debêntures, né? Você tem que ser uma SA, algumas regras, né? Ok. Então, primeiro identificar se você pode fazer uma emissão de debêntures. Se a tua situação jurídica já for passível para isso, ou seja, se você já for uma SA, né, você pode emitir praticamente instantaneamente. O processo é rápido. É rápido. O instrumento é muito simples, né? A debêntures ela é composta por uma ata societária e um título e um termo de emissão. Ou seja, registro em junta comercial. Tradicional. Exatamente. Ou seja, essa movimentação, uma vez registrada em junta, ela já tem fé pública, e a partir do momento que ela tem fé pública, você pode buscar o seu investidor. Tá? Perfeito. Como se trata de uma emissão privada, certo? Não assistida pela CVM, tá? Essa cooptação de investidor, ela não pode ser aberta. Ou seja, você não pode colocar a sua debêntures numa XP, desculpe falar o nome, né? Não tem problema. Digamos assim, que você coloque numa corretora, digamos assim, para distribuir essa debêntures que você tem em carteira. Tá? Acho que esse é um ponto bem importante, né? Porque quando a gente pensa num produto de captação, automaticamente a gente já acha que a gente pode sair oferecendo, captando, e não é bem assim, né? A CVM, ela regula isso, ela não deixa qualquer um vender, qualquer um captar. E por isso que o mercado de investimento ele se torna mais seguro, por essa regulação da CVM, né, Johnny? É esse investimento que a CVM, quer dizer, o Conselho Monetário Nacional, através da CVM, impôs ao mercado nesses últimos 5 anos. Ele facilitou muito a emissão desses títulos, né? Mas ele cobra uma contrapartida no mercado de segurança, afinal de contas, para você não perder o seu dinheiro. Sim. Né? Sim. Então, o ato de distribuir essa debêntures é um processo mais complexo. Tá? Então, ou seja, o ato de criação, de instrumentação, um bom advogado, um bom consultor de valores imobiliários pode estruturar isso a qualquer momento, tá? Dadas as características e dadas as necessidades de caixa que você tenha, né? Isso é uma ação muito breve. Eu acho que um registro em junta comercial vai demorar 1 semana. A criação do instrumento e um registro em junta é 1 semana. Perfeito. E acho que mesmo que esse empresário que eu dei de exemplo, ele não tem uma estrutura de SA ainda nos seus restaurantes ou no seu business, né? Mas ele quer emitir essa debênture, talvez ele já até tenha pessoas interessadas em comprar, né, no seu leque de amigos e conhecidos. É possível ele adaptar o business dele para que ele consiga emitir debêntures? Ou seja, se eu transformar a empresa limitada, né, a grande maioria das empresas no Brasil são LTDA, limitadas. Pouca gente sabe, mas a gente consegue transformar a limitada numa SA. Então, eu transformando uma limitada numa SA, eu já estou apto a emitir debêntures? Instantaneamente. A lei das SAs é uma lei que, por incrível que pareça, vigora desde 76, é a mesma. Lei 6.404. Ou seja, essa lei ela permite, né, que a partir do momento que você seja uma SA, você tem uma caracterização de captação por debêntures. Ou seja, você pode emitir título de dívida, né, por ser uma sociedade anônima. Então, transformei ela em SA, Johnny. Você vai precisar de um bom contador para fazer isso, né? E por isso que você tem que lembrar da Marçal Contabilidade. Transformei a minha empresa em SA e agora eu quero avançar para as debêntures. Qual que é o próximo caminho? Quanto tempo isso vai levar? 30, 90, 1 ano?
Vamos lá. Qual que é o prazo? Vamos lá. Uma emissão de debêntures, certo, como comentei, é um instrumento básico. Se ela não for muito complexa, tá, na sua montagem, digamos assim, certo? Porque a debêntures ela aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Então você tem que dar características para ela e retorno financeiro plausíveis e proporcionais ao que acontece no mercado. Você conseguindo dar um texto básico, isso é instantâneo, gente. Isso não deve demorar mais que 1 ou 2 dias para um profissional que entenda, né? Uma vez montado esse instrumento, ele é repassado ao seu contador, né? E a contabilidade dá entrada no processo de registro em junta comercial. Que é rápido, né? A gente conhece o processo, Como sabe que é rápido. comentou, no máximo 1 semana, caso há, por isso que eu comentei da complexidade. Muitas vezes a debêntures, o instrumento, o termo de emissão da debêntures acaba ficando muito rebuscado, digamos assim, muito complexo, né? E a própria junta comercial estranha aquele termo. Entendi. Né? E aí ela pode fazer uma ou outra resenha a respeito disso para que você justifique. E essas trocas podem colocar prazo no processo, né? Isso, né? E aí tudo depende também da junta comercial. Hoje, as juntas comerciais, elas têm processos digitais no Brasil inteiro, exceção apenas para São Paulo e Rio, que ainda, por incrível que pareça, ainda é analógico. É um pouquinho mais engessado. Ela funciona por despachante, daí no caso, né? Mas, ou seja, ou uma contabilidade em Curitiba, por exemplo, né? Aqui é rápido. Mas com uma contabilidade em Curitiba, você pode processar uma emissão de debêntures em qualquer lugar do Brasil. Sim. Em qualquer canto remoto do Brasil, você consegue fazer um registro, certo, de um termo de emissão, uma ata de um termo de emissão, na junta comercial da sede da empresa. Ok. Né? Bom, registrando a emissão das debêntures, transformei minha empresa SA, procurei o Johnny, ele me assessorou, consegui emitir minhas debêntures, Marçal Contabilidade registrou na junta comercial. Eu acredito que em menos de 1 mês a gente tem esse processo concluído, né, Johnny? Eu acredito que sim, muito menos até, eu acho que acredito em 15 dias. 15 dias, perfeito. Ou seja, em 15 dias eu tenho na mão um instrumento de captação. Tá? Um instrumento legal de captação. Legal de captação. Ou seja, a partir daquele momento, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma debêntures registrada, né, eu posso ir a mercado e cooptar o meu investidor de forma privada e pessoal. Posso participar de rodadas de investimento. Sem problema nenhum. Eu acho que é importante mencionar que o investidor ele vai precisar também de um business plan, né? Porque o investidor, quando ele olha só a debenture, para ele não é nada, né? Ele precisa ver o negócio, ele precisa ver atrás dos números, atrás do papel, no que ele está investindo e qual que é o potencial daquilo. Aí entram os detalhes empresariais, né? Então, como a sua empresa se apresenta? Ou seja, você tem um instrumento de captação, né? Mas como você pode apresentar instrumento de captação para um determinado investidor? Né? Então, a gente comenta que dentro da composição de uma emissão de debêntures, um dos apêndices dela, digamos assim, é o prospecto. Ou seja, você monta um prospecto executivo da operação para que minimamente aquele investidor tenha uma noção exata do que vai ser usado o dinheiro dele. Certo? Ele vai ter um título de dívida, um instrumento legal de cobrança, né, subscrito a ele, nominal a ele, né? Esse recurso ele vai ser aplicado conforme está descrito ali. Isso é uma obrigação legal da empresa, né? E a empresa, para cooptar ele, para deixar ele à vontade de colocar esse dinheiro nessa operação, ela tem que entregar alguma coisa para ele. Exatamente. Certo. Tem um dever de prestar contas, né, eu diria, né? Sim, sim. Então, quando a gente vai comprar, por exemplo, uma ação na Bolsa, na B3, quais informações que a gente busca? Demonstração financeira auditada, lá a gente consegue ver se está dando lucro, se está dando prejuízo. Através dessa demonstração financeira, a gente consegue ver quanto que a empresa tem de caixa, qual que foi o histórico dela, né, comparativo, inclusive em períodos iguais. Então, é isso que a gente precisa que o empresário desenvolva, né? Então não é só seguir o processo, emitir as debêntures e depois se lamentar porque não captou. Exatamente. Né? Eu acho que o prospecto ele tem um papel talvez mais importante que todos aqui, de mostrar a performance histórica e as projeções futuras que precisam, obviamente, conversar. Né? Com base nesse prospecto, acompanhado de uma debênture, eu acho que é infalível. Na verdade, o empresário é sempre apaixonado pela sua empresa. Ou seja, ninguém melhor para falar da sua empresa do que o próprio. Né?
Então, se minimamente ele não conseguir vender a empresa dele e minimamente ele não conseguir colocar isso no papel, para que junto com os dados financeiros, junto com os dados contábeis da empresa, você juntando tudo isso, você tem uma análise formal daquela empresa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, no caso da B3, isso é uma obrigação para você pisar lá dentro, né? Então, são certos detalhes que até mesmo o pequeno empresário, apesar da resistência dele, ele achar que, mas isso é muito complicado, o meu financeiro é feito pela minha filha, o meu contas a pagar é o meu sobrinho que me ajuda, eu tenho lá um parceiro que é de TI e resolve algumas coisas que eu preciso lançar na internet e etc. Mas assim, mesmo assim, você tem como extrair informações dessa base de dados, né? Essa base de dados ela vai ter um registro oficial dentro da contabilidade. Essa base de dados vai ter um registro de movimentação financeira no seu financeiro, né? E essa base de dados vai ter uma história. Exatamente. O cara abriu há 50 anos, era do pai, era do avô, era da tia. Como cresceu, que começou, como que evoluiu, né? Como que está hoje. Então, assim, uma empresa que sempre cresceu, que agora vê uma oportunidade, ganha dinheiro com 10 academias, mas ele viu que tem uma oportunidade para abrir 11. E tá sem caixa para isso, né? E tá sem caixa para isso nesse momento, né? Por quê? Porque existe todo um endividamento natural da empresa, né? Então, e aceitável, né? Natural aceitável. E aceitável. O empresário brasileiro ele tem que se acostumar a endividamento. Essa é a palavra correta, tá? Porque o que acontece? A gente, como viveu um período muito grande bancário no Brasil, né, em que você só tomava crédito via banco, aquela coisa, as taxas de juros sempre muito altas, muito salgadas, né? Sim. O empresário aprendeu a fazer economia e fazer reserva de caixa, a boa e velha reserva de caixa. E evitar pagar juros para o banco, né? Exatamente. Não vou pagar juros para o banco, vou deixar um dinheirinho guardadinho, vou crescer organicamente. Exato. Né? Então o empresário aprendeu a fazer isso, né? Só que veja, a empresa ela tem uma necessidade de giro, muitas vezes, né? Então você tem uma capacidade de produção que pode demorar, hipoteticamente, 45 dias e você faz as vendas em 30. Então isso acaba criando uma necessidade de caixa constante. Isso é natural. Então assim, seja grande, seja média, seja pequena, seja micro, seja empresa individual, como está acontecendo bastante agora, certo? O capital de giro, ele é financiável. Afinal de contas, ele se paga com a produção que você faz. Seja produzindo pneu, seja produzindo celular, seja vendendo comida. Todo business tem uma margem, né? Tem uma margem. E é dessa margem que você vai pagar o debenturista. Exatamente. Eu acho que a conta, né, que o pequeno, médio ou grande empresário que assistir esse vídeo tem que fazer é assim, quanto que o meu negócio dá de lucro? Eu conheço esse número. E eu estou disposto a dar um pedaço desse número para que entre mais recurso na minha empresa e eu consiga expandir. Eu acho que é exatamente nesse caminho. Literalmente. E olha, e repetindo, esse pedaço não significa que ele é seu sócio. Ele é um investidor, ele é um terceiro ainda dentro da sua estrutura. Isso que eu acho legal da debenture, sabe, Johnny? Porque quando a gente pensa em captação de dinheiro, o empresário ele evita instrumentos, porque ele pega do banco, ele fala, cara, o banco, se eu ficar devendo, ele não vai pôr o pé aqui dentro. Eu consigo ir empurrando e negociando, só que ele se endivida, né? E às vezes a debenture, ela deixa de ser uma opção porque ele presume que o debenturista vai virar um sócio lá dentro e ele nunca mais vai conseguir tirar, né? Nem toda debenture é conversível em cotas, né, Johnny? Não. É uma opção minha isso? É uma opção na hora que você está fazendo a emissão dela, né? A debentures, ela pode ou não ser conversível, ela pode ser uma debenture simples, etc. Isso não vai diferenciar ela em nada. A única diferença é que quando você impõe uma condição de transformar ela em ações, né, ou seja, uma participação acionária da empresa, ela cria uma característica de segurança. Só isso. Né? Ela produz para quem está colocando dinheiro, para quem está comprando a debênture, uma garantia de que no final ele vai receber de volta. Ele vai ser sócio de alguma coisa.
Né? Eu vou ter uma empresa. Isso também não, você tem como condicionar prazos, situações, retorno financeiro. Então tem uma série de coisas que você, como eu comentei antes, é um papel que aceita tudo. Então a condição você acorda entre as partes no momento da emissão da debênture. Ela é flexível. Ou seja, se eu olho lá para minha rede de restaurantes, estou querendo abrir mais um, não tenho dinheiro, então resolvi seguir na linha da debênture. O restaurante está dando 20%, 25% de lucro todo mês. E como que eu faço a conta para pagar esse debenturista? Eu pago fixo, do 1%, 2%, é variável, é conforme o lucro. Se der prejuízo eu não pago? Como que funciona, Johnny? Como que pode funcionar isso? Veja, você também não pode fugir muito da realidade de mercado, né? Afinal de contas, você está buscando uma poupança pessoal. Né? Você está buscando um investidor de poupança pessoal. Né? Esse investidor de poupança pessoal, ele está acostumado ao retorno financeiro que ele tem dentro de uma instituição financeira. Esse sempre vai ser o benchmark dele, né? É o benchmark dele. Então, por exemplo, ele está acostumado a CDI. Né? Hoje, quando a gente fala em CDI, hoje é quarta-feira, inclusive vai ter reunião do Copom, talvez aumente a taxa de juros do CDI, mas a gente hoje está com 13,25 ao ano. Tá? 13,25 ao ano é algo perto de 1,07 ao mês. Né? Esse é o meu benchmark. Esse é o teu benchmark. Então, ou seja, se o teu investidor já tem minimamente isso, ou muito próximo disso, né? Porque você muitas vezes tem que ter um bom capital aplicado para conseguir 100% do CDI. Qualquer coisa abaixo disso deixa de ser atrativo. Né? Exatamente. Então, ou seja, você obrigatoriamente, para você cooptar aquele investidor, essa debêntures, ela tem que ter um atrativo a mais. Né? Então, 110, 115, 120% do CDI são soluções plausíveis. Né? Mas o meu investidor ele quer uma taxa fixa. Legal. Então, que taxa fixa você pode dar num Brasil, né, de taxas tão flutuantes? Tá? Então, por exemplo, como eu comentei antes, hoje o CDI está 13,25, né, e você tem com um retorno em torno de 1% ao mês. Né? Amanhã, se você lembrar, praticamente um ano e meio atrás, estava 2%, 2,5% ao ano o CDI. De repente disparou, entendeu? Então, o mercado financeiro ele é muito dinâmico nesse sentido. Né? Então, ou seja, a gente tem que tentar encaixar, digamos, esse retorno financeiro nessa realidade de retorno, em que o investidor já está acostumado. Tá? Não adianta querer inventar muita coisa. Mas eu vou fazer uma emissão de debêntures variando por TR, por exemplo. Tá? A TR rende negativo. Perfeito. Esporadicamente. Ou seja, você acrescenta uma variável muito agressiva dentro da remuneração da tua debêntures. Então, o quão mais próximo você conseguir fazer uma emissão de um título, né, de um título de crédito, e que esse título de crédito tenha uma rentabilidade saudável e plausível, seja para o investidor, seja para o empresário, afinal de contas, quem vai pagar essa conta é o empresário. Exatamente. Né? Você estabelecer uma remuneração que seja sadia para ambas as partes, eu acredito que isso rode bem. É o caminho. Eu também acho. Acho que uma dúvida que pode surgir, um interesse, é de talvez amarrar a remuneração dessa debenture com base no meu resultado, na minha DRE mensal. Ou seja, eu não colocaria nessa debenture nenhum percentual fixo, nem variável, nem atrelado a CDI, nem outro percentual. Mas é um percentual da minha linha final, da linha da DRE. É possível? Sim. Hoje existe uma situação em que você consegue fazer uma emissão privada de debêntures participativa. Debêntures participativa é uma situação em que você condiciona um retorno financeiro em cima de uma carteira, de um resultado, de uma opção. Tá? Então, o cuidado na emissão de uma debêntures participativa é atrelar aquele resultado e como aquele resultado vai ser apurado. Então, hipoteticamente, eu quero abrir um terceiro restaurante, né? Então tá, a debêntures participativa ela vai receber o aporte de capital através dela, é um instrumento que você vai usar para entregar como garantia para o seu investidor. Né? Esse recurso vai ser aplicado no restaurante novo, esse restaurante vai crescer, vai dar faturamento. O quanto desse faturamento você vai retornar para esse investidor?
entende? Isso você consegue condicionar. E esse faturamento só vai acontecer depois que o restaurante estiver aberto. Vai ter uma carência. Vai ter uma carência, entende? Então, esse hiato de tempo entre o momento da subscrição, ou seja, da entrada no caixa da empresa, do recurso aplicado, né, e o momento da realização do resultado, né, tem que ser aferido contabilmente, um resultado. Esse resultado ele tem que ser segregado do resto do resultado da empresa, para que você extraia desse projeto o resultado que você vai remunerar o seu investidor. Então essa é uma condição plausível, completamente possível. Perfeito. E acontece. Eu acho que isso abre um leque de opções para quem ou está pensando ou está escutando esse podcast agora e vislumbrando um mar de oportunidades que isso pode abrir, né? Então, só repassando todo o contexto do que a gente falou até aqui de uma debênture, o micro e o pequeno empresário conseguem emitir, né? Ou seja, desde que ele faça as adaptações necessárias na empresa dele, transforme a empresa para uma SA, né? Tenha um histórico, um prospecto, né? uma fotografia que reflita a realidade retroativa e de projeção da sua empresa, faça o registro dessas emissões de debêntures e aí articule, né, como captar isso com os investidores. Eu acho que uma questão que a gente não discutiu, Johnny, porque quando a gente fala em CVM, eu já penso em um processo um pouco mais difícil, que eu vou precisar de profissionais regulados na CVM para fazer a venda dessa debênture e que eu não vou poder anunciar isso nem para os meus amigos. Qual que é a diferença de uma emissão privada e de uma emissão com registro na CVM? Vamos lá. Existem duas formas de você fazer uma captação no Brasil, né? Isso de forma oficial, né? Uma delas é através de oferta privada, ou seja, uma emissão em que você gerencia 100% dessa oferta. E a segunda possibilidade é através da oferta pública. A oferta pública você pode cooptar diversos tipos de investidor, né? Mas essa oferta pública, para você poder usá-la, digamos assim, no processo de captação, ela tem que ser regulada pela CVM, né? A lei hoje não explicita exatamente o que é a oferta privada. A gente até brinca que oferta privada é tudo aquilo que não é oferta pública. Entendi. Porque a oferta pública está 100% escrita. Entendi. Bom, então na oferta privada eu teria que caminhar devagar, tomar cuidado para não infringir as regras de oferta pública, porque senão eu me caracterizo como oferta pública, é isso, né? E abre a possibilidade da CVM impugnar a sua oferta e até mesmo aplicar uma multa para você. Eu acho que esse é uma sinalização importante, né? Eu acho que o maior fator que o empresário que decidir seguir esse caminho, emitiu debêntures no seu negócio, começou a captar investidores, qual que é a linha tênue ali que separa a oferta privada da pública, Johnny? É a forma de cooptação do investidor. Okay. A oferta privada, ela exige, né, que você faça uma captação pessoal. Ou seja, você vai enviar material, vai chamar o investidor de forma pessoal para conhecer o teu produto. Ou seja, eu tenho uma emissão de debêntures do restaurante, eu tenho uma emissão de debêntures, né, das academias, como você havia comentado, e essa emissão, né, ela é interessante para o Johnny. Né? Daí o Johnny vai analisar e vai dizer se ele quer aplicar ou não. Então, ou seja, essa oferta veio nominal a mim. O material dessa emissão veio diretamente para mim, perfeito, de forma pessoal. Entendi. Isso é uma oferta privada. Quando você chama, Johnny, Thiago, pessoal, venham aqui aplicar na minha empresa. Eu tenho uma debêntures, minha empresa é essa, venham todos aqui para conhecer a minha situação. Isso é uma oferta pública. Perfeito, tá? Acho que foi excelente teu exemplo. Então, ou seja, se eu fiz a oferta lá, o registro das debêntures, fiz a emissão das debêntures do restaurante, tenho o prospecto, eu tenho que tomar cuidado para não divulgar isso em larga escala. Senão essa divulgação em larga escala, a divulgação em redes sociais, ela se considera uma oferta pública, Johnny? Sim, ela se considera. Então eu não posso publicar isso no Instagram? Não pode nem publicar no Instagram, você não pode ter uma página da internet aberta chamando o investidor para captar. Para investir na minha empresa? Você não pode. Essa cooptação, ela tem que ser rigorosamente feita de forma pessoal.
Perfeito. Hoje, o grande desafio do empresário é justamente esse, sabe? É como é que ele vai financiar o seu negócio, né? Então, a figura do investidor, ele está aí, certo? Você vê que olha a gama de pessoas com poupança, e quando eu falo poupança, eu não falo só o dinheiro de poupança, tá, por favor. É dinheiro aplicado em fundo, é dinheiro aplicado até mesmo na B3, né? Sim. Algum tipo de aplicação financeira que você tem numa instituição devidamente regulada pelo Banco Central, né? E com a possibilidade de você manter essa aplicação lá, né? Perfeito. Então, ou seja, você tem a sua reserva, né, seu dinheirinho guardado, sua poupancinha para quando você se aposentar, para uma emergência e etc. Existem valores dentro dessa tua reserva que você pode arriscar. Todo mundo tem, então, né? Todo mundo tem. Exatamente. Então, você hipoteticamente tem Y valor, então você vai pegar X. O que é X? É alguma coisa, uma fatia, alguma coisa menos o Y que vai dar o X que você precisa. Sim. Então, esse valor você vai aplicar numa situação em que vai demorar de retornar para você. Mas talvez com uma promessa de ganho maior, né? Mas sempre com uma promessa melhor. Né? Então, por isso que a oferta, né, a forma de oferecer esses juros, ela tem que ser interessante para aquele investidor. Porque você tem que convencer ele a retirar de uma situação de segurança dentro de uma instituição. E apostar no seu negócio. E apostar no seu negócio. Exato. Que é uma operação de risco. Que é o teu negócio que está... Pode ter passado 20 anos dando certo. Exato. Mas de repente no ano seguinte dá errado. Pode dar errado. Exatamente. A gente vê muitos casos assim, até de clientes lá do escritório que chegam e falam, olha, fui procurado, né, por investidores... Minha contabilidade estava com o escritório e, poxa, nunca me preparei para isso. Então não tenho balanço, não tenho demonstrativos. Lá dentro, poxa, é minha família que trabalha comigo. Não estou preparado para receber esse investidor, mas queria. Hoje é possível, né, a gente adaptar, regular essa empresa dele de uma forma que ela fique aceitável aos olhos de um investidor, que ele consiga ver a performance real, e aí a debênture ela vem para somar isso, né? Você conseguindo arrumar a sua casa, fazer uma emissão correta de debêntures, eu acho que isso se torna um prato cheio aí para você ter todas as justificativas e demonstrativos para convencer alguém para investir no seu negócio. É a mesma situação de você dentro do teu restaurante, né? Por exemplo, se você trabalha com peixe, você não vai comprar o peixe de qualquer peixaria, né? Você sempre tem que verificar o produto que você vai oferecer para o teu público, afinal de contas é o teu nome que está lá, né? O ato de você ter a sua empresa e assim, oferecer a sua empresa para um investidor, significa que ela tem que ter uma certa organização para que esse investidor possa entender, afinal de contas, ele é um investidor, ele não é um dono de restaurante interessado, né? Ele não conhece do teu negócio. Então, minimamente você tem que ter uma organização contábil. Minimamente você tem que ter uma estrutura de informação, uma estrutura de informação, né? Para que você possa dar base para que ele possa decidir. Afinal de contas, ele está colocando um dinheiro que é da poupança da vida dele. Exatamente. Aquele investidor indiferente ao tamanho do investidor, né? Quando a gente fala em investidor, parece até que são multimilionários, né? Pessoas com reservas absurdas, né? Mas não, certo? Hoje tem de todos os portes. Tem de todos os portes, né? Então você tem lá uma parte da tua reserva que, por que não, certo? Aplicar em restaurante. Né? Sim. Mas eu vou ver na B3, então vamos lá, vamos ver na bolsa se tem restaurante. Aí você vai ver as ações de restaurante, você não acha quase nenhuma ação de restaurante. É que, na verdade, na B3 vai ser difícil você achar negócios muito pequenos, micronegócios, pequenos negócios. E é por isso que eu acho a debênture um instrumento interessante, né? Porque tem muito investidor interessado em comprar negócios pequenos com potenciais de ficarem grandes, né? E a debênture, o prospecto, ele consegue transformar um negócio pequeno num negócio com uma vitrine estilo B3, que eu consigo olhar dentro, entender o potencial e investir, se eu estiver confortável. Sim, a verdade é aquela necessidade, por exemplo, de você ter um produto que é vendável,
tá? Então, como é que você vai transformar o teu restaurante num produto vendável? Né? Então, você tem um marketing de comida lá. Né? Então, você tem lá, tem todo um trabalho. Meu foco sempre foi oferecer meu cardápio. Exatamente. Ó, tá aqui meu cardápio fala por mim. E minha reputação nesse sentido. Exatamente. Né? Tem aqui meu restaurante, vamos pegar os nossos amigos lá, né, de Santa Felicidade, lá, tô aqui há 30 anos, 40 anos, certo? Sim. Então, assim, tá aqui o meu cardápio. Né? Mas não, nesse caso não. Quando a gente tem que entender como é que se ganha dinheiro. Como é que é a empresa por trás do cardápio, né? Exatamente. O que você faz? Eu faço comida. Tudo bem, mas quantos quilos de comida você faz por dia? Qual que é teu potencial para dobrar Qual que é essa teu quantidade? potencial? Quantos pratos você vende no dia? Aumentar o faturamento desse restaurante, né? Quais são as limitações? O que você ganha mais? Você ganha com a refeição, ganha mais com a bebida? Né? Tua mão de obra, está satisfeita? Como é que tá tuas contingências trabalhistas? Exatamente. Você tem problema, certo, trabalhista? Como é que está a tua empresa com tributos? Perfeito. Né? Exatamente. Então, ou seja, são detalhes que são refletidos numa demonstração contábil básica. Exato. Né? E demonstrativo financeiro, é como eu falei, certo? Ele mostra ali o resultado de fluxo de caixa. Né? Para não falar muito técnico, para não deixar a operação, a nossa conversa muito técnica, mas, ou seja, você minimamente tem que dar ferramentas, certo? Para uma pessoa decidir se o teu negócio é bom ou não. Perfeito. Johnny, deixa eu fazer um gancho com isso, porque me veio um insight aqui pensando em questão de restaurantes. Geralmente, as empresas, elas possuem, né, uma carteira de recebíveis. Toda empresa possui, né, a sua carteira de recebíveis. Algumas atreladas a maquininhas de cartão, outras atreladas a boletos, cartão de crédito, enfim, as formas de pagamento são variadas. Geralmente, para antecipar esse recebível, o banco ele me cobra um deságio. Né? A debênture, nesse caso, ela pode ser uma solução, um paliativo quanto à antecipação junto aos bancos? Pode, vamos lá. Existem algumas ferramentas, né, para você proceder. Você pode fazer uma emissão de debêntures, por exemplo, participativa. E essa emissão de debêntures participativa ter garantia da carteira de recebíveis do estabelecimento. Né? E aí detalhar que tipo de carteira de recebíveis é essa. Cartão de crédito, da maquineta tal, da maquineta X, etc, etc. Né? Existe uma diferenciação, né? Só para deixar claro para as pessoas, quando você trabalha com recebimento de cartão, você tem um delay de tempo de receber. Né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente vai num restaurante hoje, né, e a gente paga com um cartão, né, um cartão de crédito, aquele estabelecimento demora até 60 dias para receber aquele dinheiro. Né? Perfeito. Então, e aquele dinheiro já vem taxado, inclusive. E é um dinheiro importante, né, para repor estoque, pagar folha. O restaurante às vezes não consegue esperar esses 60 dias, né? Então, assim, existe, claro, algumas soluções à atividade bancária, que é o fomento, né, via securitizadora, via FDIC, né, em que fomenta justamente essa compra de recebíveis, né, e por acaso também capta dinheiro por cotistas e o outro capta dinheiro por debêntures. Exatamente. Né? Também são situações só que inversas, não diretamente dentro da empresa, né? Em que eles compram essa carteira para viabilizar essa carteira de recebíveis, né? Mas nada impede que aquele estabelecimento estabeleça como garantia, né, uma carteira de recebíveis. Né? Existe até ferramentas para isso no mercado hoje, né? Hoje o mercado tem ferramentas como a conta escrow, por exemplo. A conta escrow, ela é uma conta calção em que permite que você calcione que aqueles recebíveis já não são mais daquele estabelecimento e são de uma outra pessoa. E que caiam numa conta? Exatamente, uma conta específica, né? Uma conta que seja visualizada, digamos assim. E saiam da gerência de quem tomou esse crédito antecipado. Então, existem situações hoje em que você consegue construir esse ideal, digamos assim. Né? Então, você consegue viabilizar muitas vezes projetos de investimento e você consegue estruturar operações de crédito dessa forma. Isso eu acho que é um ponto bem legal e que pode revolucionar alguns pequenos negócios, né? Porque hoje a grande dor do pequeno empresário é antecipar.
pagamento, os recebíveis de cartão de crédito. Então o cara passa bastante coisa na maquininha, geralmente todo mundo gosta de pagar no cartão de crédito, mas ele não pode ficar sem aquele dinheiro do final do dia. Aí o que ele faz? Ele antecipa. E quem que é o primeiro prontificado? O banco. Né? As taxas de antecipação geralmente são muito altas, mas o cara já se acostumou a pagar um valor alto. Então eu acho que essa ferramenta, né, de você conseguir, através de um instrumento como esse, como o da debênture, ou uma securitadora, ou um FDIC, você vender esses recebíveis a um percentual menor, traz uma diferença efetiva para o pequeno e para o médio empresário. Não, né? e significativo, inclusive, certo? Então, existem várias situações que você pode compor um retorno. É como a gente estava comentando agora há pouco, né? Todo caixa de empresa tem um delay. Ou seja, tudo aquilo que você vende, você tem um delay de recebimento. Muitas vezes atrelado ao teu prazo de entrega, muitas vezes atrelado ao teu prazo de produção, ou ao teu retorno de venda. Exato. E é um delay pouco visto, né? Porque assim, quando eu compro a minha mercadoria, o meu estoque, é em 30 e 60. O cara parcela em 2 vezes para mim, né? Mas na hora que eu faço a venda, eu vendo em 10 vezes sem juros, né? Ou 10 vezes com juros, independente. Mas esse prazo diferido na saída, ele vai me impactar e às vezes eu não percebo. Falar, tô vendendo, tenho bastante estoque, mas eu vou ficar sem caixa. Exatamente. E não percebi, né? Então, a antecipação de recebíveis a um custo menor, eu acho que ela revoluciona muita coisa. E justamente, o Conselho Monetário Nacional insistiu nessa movimentação, nessa facilitação do mercado de capitais justamente por causa disso. Né? Ele forçou, democratizou, ele forçou uma situação, né? Porque as taxas bancárias estavam impraticáveis no Brasil. Né? O custo bancário no Brasil é muito alto. A burocracia que é exigida pelo Banco Central das instituições financeiras é muito grande. Isso tem um custo financeiro. Né? E esse custo financeiro é refletido na forma como você capta e na forma como você empresta. Né? Porque um banco nada mais é do que uma pessoa que capta também dinheiro de alguém e empresta para outro. Né? E aí essa operação, né, ela é muito custosa para as instituições brasileiras e por isso que a taxa de juros brasileira é tão alta. Né? Também a gente tem, mais entrando em macroeconomia e etc., tem outras situações governamentais até que deixam essa situação mais cara, né, aqui no Brasil. Mas fora isso, né, então, o que o Conselho Monetário vê? Ele viu uma oportunidade de que, reduzindo os intermediários, reduzindo os atores, fazendo o investidor se envolver naquele negócio que ele está investindo, muitas vezes pode baratear o custo do dinheiro. Então, hoje existem situações, até mesmo de grandes grupos empresariais, né, em que eles arbitram, né, operações que deveriam ser feitas 100% bancárias, né, e aí, dependendo do tipo da estruturação, ela é 100% financiada por valores imobiliários. Perfeito. Eu acho que essa democratização ela é muito importante, né, Johnny? E a gente vê muitos movimentos, né, nesse sentido, né, a operação de bancarização de negócios pequenos, que eu acho muito legal e tem se tornado um ramo de muito interesse, né? Eu vi uma notícia que o Itaú soltou, né? Não sei se chegou a ver essa, que ele falou assim que hoje a melhor fatia do bolo é bancarizar o pequeno, né? Deixar o pequeno virar um banquinho. E isso é uma tendência irreversível, né, Johnny? Você vê pelo efeito das fintechs, né? Hoje tudo é fintech, né? É fintech disso, fintech daquilo, fintech daquele outro. Todo mundo quer ter o seu cartão de débito, a sua conta, o seu banco, né? Palavra bonita, white label. Ele tem um white label de crédito, ele tem um white label de cartão de crédito, né? Então, assim, são situações e estruturações de operacionalidade, né? Quando você pega os grandes players, as grandes lojas de varejo, certo? O que elas são? Elas são um player de vendas, né? Uma plataforma de vendas, né? Em que é muito exposta, afinal de contas ela é muito grande, né? Espalhada em todos os estados, então tem loja em tudo quanto é canto. Né? Então a marca dela está visível de todo mundo, né? E aí ela através da plataforma de e-commerce, né? De internet que ela tem, né? Ela oferece vários produtos. Ela tem um ecossistema completo. E aí, essa plataforma ela precisa ser financiada. Ela tem que ter um financiador disso. Né? Afinal de contas, existem os delays. Né? Ou seja, aquele cara que está comprando
o cara mora no Chuí e está comprando lá né, do norte do país um produto, né, ele vai pagar a prazo, aquele cara vendeu o produto e precisa produzir outro para ganhar mais. Né? Exatamente. Só que se ele está recebendo picadinho, como é que ele faz? Mas aquele picadinho que ele está recebendo, ele pode colocar numa operação de crédito. E essa operação de crédito se torna dinheiro de caixa no tempo zero. Exato. Né? E pode fazer toda a diferença para ele, Com né? certeza. Então, até 5 anos atrás, era só banco que fazia esse tipo de financiamento. Né? Ou então as factorings, né? As factorings ainda elas têm uma participação muito grande no mercado brasileiro, né? É um financiamento quase que informal da economia. É mesmo. E esse ramo de factoring, você entende, você enxerga que isso vai crescer? Ou como que é a visão disso? A verdade, as factories já estão mudando. Hoje em dia estão se transformando. Já estão se transformando, né? Então, as factories estão virando securitizadoras, estão virando FDICs, em alguns casos até maiores, estão virando sociedades de crédito. Entende? Então, ou seja, as factorings hoje, né, dependendo do porte delas, elas já se tornaram grandes estruturas financeiras, né, e operando 100% reguladas. Você vê, é uma evolução do mercado financeiro, totalmente, né? Totalmente. E veja, e isso é uma coisa sadia para a economia. Isso é uma coisa sadia para transformar o país e fazer o país ter uma classe média pujante. Exato. Tá? Quando você pega a Europa, Estados Unidos, você tem um banco em cada esquina, você tem um financiador em cada esquina. Tem todo mundo, tem vários fundos de pensão, várias reservas de capital e etc. da classe média que estão aplicadas em instituições financeiras, a juros de instituição financeira, e que eles querem correr risco com a economia, com o mercado. Né? Então, na Europa funciona de uma forma, nos Estados Unidos funciona de outra, e aqui funcionava com factoring. Sim. Certo? Então, o que está acontecendo muito no mercado de capitais é que ele está evoluindo naturalmente. A economia brasileira está se remodelando, né? A classe média, que é quem financia tudo, está crescendo. Sim. Por incrível que pareça. Né? Então, assim, e esse dinheiro está circulando. Está circulando, ele sai da minha poupança, da tua poupança, da poupança do espectador, sai da poupança e entra diretamente na economia. Perfeito. E abastece o crédito do micro, do pequeno, do médio e do grande empresário. Exato. Acho que hoje o micro e o pequeno empreendedor, ele tem muito mais ferramenta para expandir, para crescer. Ele tem mais... as debêntures, eu acho fantástico a solução que uma debênture pode trazer, né? Ou seja... Mesmo eu tendo um pequeno negócio, eu consigo transformar esse pequeno negócio numa estrutura de um grande negócio, né? A um custo baixo, acessível e rápido. Na verdade, com uma boa assessoria ele consegue. Com uma boa assessoria, importantíssimo. Uma boa assessoria. Acho que sem assessoria ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, assim, tendo essa assessoria, quem consiga olhar esse caminho e acompanhar ele, né? Transformar a empresa dele com todas essas ferramentas que parecem que tem muita burocracia envolvida, mas não tem. Né? São burocracias... Não mais. São burocracias que a gente consegue hoje resolver elas com muito mais facilidade, mais prática. Então, assim, o cara hoje, o cliente hoje, ele fazendo uma estruturação mínima no seu negócio, né? Um cliente de contabilidade que a gente tem lá no escritório, a gente consegue transformar ele numa empresa apta a receber investimentos de terceiros, apta a bancarizar a sua operação, né, desde que faça sentido para ele. Uma coisa inimaginável, né, há anos atrás. A verdade, o mercado de capitais brasileiro evoluiu muito com a digitalização de processo. Né? Isso é uma coisa que, infelizmente, nós devemos aos bancos. Tá? Então, assim, os bancos, eles transformaram o mercado brasileiro num processo digital muito amplo, né? As operações bancárias, as transferências de recurso, a forma como você fazia compensação no Brasil foi referência no mundo inteiro. Ainda é referência no mundo inteiro. Veja o Pix hoje, né? O sucesso que é o Pix, Sim. levando a possibilidade de qualquer pessoa, seja ele um adulto, uma criança, um velho, né? Uma pessoa mais idosa, a fazer qualquer tipo de operação. Sim, sem dificuldades. Sem dificuldade nenhuma. Ele vai lá, acessa, paga. Né? É uma ferramenta muito
muito solidária, digamos assim. Sim. Hoje o Pix se tornou uma ferramenta solidária e obrigatória. Sim. Né? Então, assim, o meio de pagamentos brasileiro, a forma de compensação, os arranjos de pagamentos brasileiros são muito modernizados. Né? Como isso acontece, isso se refletiu tanto no mercado de títulos de crédito quanto no mercado de valores imobiliários. Perfeito. E aí hoje é muito simples você emitir documento registrado com assinatura digital. Ou seja, o processo é digital. Por isso que eu comentei que, indiferente a onde está situada a contabilidade pode estar situada em Curitiba e trabalhar tranquilamente com um operador de Foz do Iguaçu. Uma contabilidade de Curitiba pode atender tranquilamente um operador do Tocantins. Sim. Certo? Hoje a digitalização, na verdade, ela encurtou distâncias, né? Total. Hoje, lá na Marçal Contabilidade, a gente tem clientes do Amazonas, tem clientes em Belém, clientes no Norte, Nordeste, Sul, e não tem distância nenhuma. É muito fácil a interação, comunicação, troca de informações, não tem um delay, não tem um demérito. Acho que é tudo... E o mercado financeiro, ele traz isso também, né? Então é tudo muito prático, rápido, é só querer fazer. E por incrível que pareça, certo? Fica muito mais fácil, certo, para o empresário refletir a sua realidade. Exatamente. Ou seja, fica muito mais fácil para aquele empresário, que nem a gente estava conversando antes, como é que ele faz, como é que ele mostra no prospecto, como é que ele faz, né, a demonstrativo financeiro dele, se ele tem um demonstrativo financeiro lá que antigamente era feito em papel de pão. Exato. Né? Ele então, vai precisar de uma boa consultoria, uma boa assessoria, né? Com certeza. Então, ou seja, ele tem que, infelizmente, ele vai ter que evoluir. Ele vai ter que evoluir. Mas é um caminho totalmente alcançável. Acho que isso não é. Hoje em dia, e veja, a gente acha que não, mas, por exemplo, quando você pega pequenas redes de restaurante, ela já tem ela tem sistema operacional de restaurantes. Ou seja, ela já tem uma digitalização de processo. Exato, ela já tem o white label do sistema, ela exatamente. Já sai com a logo, já sai tudo pronto. Já sai tudo bonitinho, sabe? Então, ela tem dentro do ambiente dela, certo? Um acesso em rede social, em que ela sabe os leads que foram positivos e negativos do restaurante. Exato. Entendeu? Então, hoje, mesmo o pequeno, sabe? Mesmo o pequeno, ele já está inserido no ambiente digital. Né? O que ele precisa entender é que esse ambiente digital tem que ser expandido, né, para todas as áreas, né, dentro da empresa. Perfeito. E a partir dessa expansão e dessa quantidade de informação, você trabalhar essas informações. Exatamente. Johnny, muito bom papo. Acho que foi muito produtivo. Acho que para quem ouviu o nosso podcast hoje, aprender um pouquinho sobre debêntures, eu acho que a gente conseguiu plantar uma sementinha da vontade de criar uma debênture nas empresas, né? Com certeza vai precisar de uma boa assessoria, né? De um agente regulado CVM, de uma boa assessoria contábil principalmente, e para isso você tem que contar com a Marçal Contabilidade. Johnny, muito bom te ver, muito obrigado. À disposição, sempre precisar, estamos aí para conversar. Muito obrigado.